inclusive, os que se arvoram em relação à própria ciência, isso aqui é científico, isso aqui não é científico. Aqui, um ano atrás, quando começou o Covid, aqui no Salutes nós sempre defendemos a necessidade de fortalecimento do sistema imunológico, e o Dr. Nilo Gardim falou há 2 semanas atrás aqui sobre a importância também de se fortalecer a vitalidade. Óbvio, porque nos parece que o contato com o vírus é praticamente inevitável. Ou mais cedo ou mais tarde esse contato irá ocorrer. Então, nada mais justo do que fortalecer o sistema imunológico, né? E aí se pensou que era um problema pulmonar, aí o Brasil, os governos importaram, compraram respiradores, que a gente não sabe o que deu isso, né? Não se sabe onde estão esses respiradores, nem o quanto foi gasto com isso, assim como os hospitais de campanha que foram montados, desmontados, também ninguém sabe o que aconteceu com isso, achando que era uma insuficiência pulmonar. Só mais tarde é que os médicos acabaram percebendo pela prática clínica de que havia problemas de coagulação no pulmão. Era uma doença muito mais a ver com a coagulação do que, na verdade, com o oxigênio ou com a respiração. E mais, hoje nós vamos entrevistar uma médica vascular, cirurgiã vascular, que trabalha também com sistema linfático, com várias especializações, para falar não só da causa do Covid, mas também com as possíveis complicações do pós-Covid, coisas que as pessoas ainda não estão tratando. E a gente, como sempre, o Programa Saúde, como sempre, está na ponta dessa discussão. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que são as minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana, a ayurvédica, a medicina da floresta, medicina indígena, e ligar com o que há de mais moderno na área médica, na área das terapias, inclusive levando em consideração a física e a medicina quântica. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canais 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvgarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, onde o internauta pode participar ao vivo, mandando críticas, sugestões, perguntas e etc. Pela Com Brasil, falamos para todo o território nacional via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro e via Embratel, também o canal 239 da Vivo e também GVT, ao vivo. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, e sou pós-graduado em acupuntura e medicina tradicional chinesa e também em psicopatologia pela USP, pela Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Psiquiatria. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas e tenho participado de cursos de pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que estão criando uma nova turma, e a gente vai falar durante o programa dessa nova turma, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. No Insta. Muito boa tarde, nós também estamos transmitindo pelo Insta também, pelo Instagram, @jcbaldan.acupuntura. A Melissa Alves Salles, eu sempre falo Alves, mas é Salles. A Melissa Salles está aqui para observar as observações tanto do Instagram quanto da página do Facebook. Para tratar desse assunto sobre a questão da coagulação no Covid, no pré-Covid, durante o Covid e pós-Covid, nós temos o prazer de receber uma médica absolutamente competente, uma amiga pessoal que eu tenho muito respeito e admiração, que é a doutora Ana Paula Rodrigues. Ela é cirurgiã vascular, ela é cirurgiã... Vamos lá? Endovascular. Endovascular.
ultrassonografista, linfologista, como é que é? pós-graduada em cosmiatria e laser pelo Albert Einstein, estou terminando a turma agora. Cosmiatria e laser. Laser, isso. E também homotoxicologia pela Associação Brasileira de Homeopatia, né? Tive o prazer de realizar esse curso e também com foco em biopuntura. Biopuntura, que é a área que a gente gosta. Sim. A área que a gente gosta bastante. Estou vendo, inclusive, umas sementinhas no pavilhão auricular. Sim. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no Salute. Seja bem-vinda. Novamente, né? Estou aqui, muito feliz agora nesse estúdio, cada vez mais bonito. E muito importante você ter realmente trazido à luz esse assunto, né? Um assunto que, como eu te falei, tem suscitado muitas discussões dentro das sociedades de cirurgia vascular, cardiovascular, hematologia, né? Infectologia, e que causa bastante, vamos dizer assim, bastante preocupação nos colegas médicos e também na população em geral, né? Principalmente porque há mais ou menos um mês, visto que começaram a chegar no consultório vários pacientes com problemas cardiovasculares, principalmente tromboembólicos, ou seja, paciente com flebite, com trombose, com infarto, com derrame, AVC. Eu realmente tive esses casos originados no período agudo do pós-Covid. E o que mais me preocupou, Baldan, foram pacientes com 3, 6 meses de Covid e sem antecedentes e sem hábitos de vida que aumentassem o risco aí de fenômenos de coágulos, né, embólicos, chegando com coágulos atípicos. Então, trombose cerebral ocorre, mas é atípico dentro do universo das tromboses. E do quadro também do paciente anterior, por exemplo? Exato, exato. Uma coisa é você ter um paciente que é diabético, hipertenso, tem o colesterol lá em cima, já teve um infarto, tem um antecedente familiar, é um fumante, ele ter um evento tromboembólico. Aquilo pode fazer parte do universo dele, e é uma população que hoje a gente está também recebendo, porque na maioria das vezes muitos pacientes estão há quase 2 anos sem frequentar o seu médico, concorda? Uhum. Por conta da pandemia, muitos não saíram de casa, muitos médicos também se recolheram, né? Muitos convênios focaram no atendimento do agudo, então fechando ambulatórios que atendiam os pacientes, vamos dizer, no seu dia a dia. Então, o que está acontecendo é que esses pacientes estão chegando para a gente, às vezes com exames de 2 anos atrás. Pacientes que chegam com exames de 2 anos atrás, a hora que você vai abrir, tinha uma disfunção que não foi tratada, ou tinha um diagnóstico, às vezes, até de câncer, que não foi visto. Por quê? Porque nesses praticamente 1 ano e meio, se a gente for juntar, esses pacientes ficaram enclausurados e sem acesso, né, muitos deles. Claro, a telemedicina, eu acho que foi algo fantástico, a gente realmente tem que saber que isso foi uma oportunidade que muitos tiveram de ter acesso ao seu médico, de ter acesso a discutir um exame, né, as coletas domiciliares. Houve assim um pouco de apoio, né, mas a grande maioria está chegando para a gente realmente bastante disfuncional, com exames atrasados, com piora do seu quadro pré-Covid, né, e a gente sabe que a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de óbito no mundo, e que é uma patologia que depende muito o quê? Tem o seu fator genético familiar, mas você tem os hábitos de vida, que é algo que os médicos funcionais, os médicos integrativos aí que realmente visam a melhora da qualidade de vida, buscam para que você ou melhore do seu status atual ou evite desenvolver. Então, a partir do momento em que você começa a ter uma piora do hábito de vida, e como que você teve uma piora durante a pandemia? Você parou de fazer atividade física. Você estava fazendo academia, você parou. Você fazia a tua caminhada no bairro, você parou. Você teve uma sobrecarga do quê? De ficar sentado. Então, o pessoal que está fazendo home office, os primeiros 4 meses, as maiores queixas que chegavam para mim, o
pessoal que me liga, eu tenho pacientes antigos, tudo, Ana, eu estou com dor na perna, Ana, eu acho que é trombose, Ana, eu não sei o quê. Alguns eu pegava o ultrassom, ia na casa, examinava o paciente. Então, a gente teve um aumento dos fenômenos de perna, né? Então, fenômenos de flebite, de inchaço, de erisipela, piora do sintoma de varizes, as questões ortopédicas. Então, esses pacientes eles passaram a se movimentar menos, pararam a sua atividade física, que é super importante para você diminuir o risco cardiovascular, né? E começaram a comer. Muita gente melhorou a alimentação, quem comia na rua, tudo, mas a maioria começou a ter o quê? Um aumento de compulsão por doces. Houve um aumento da ingestão de álcool, né? Eu até vi um podcast sobre vinhos em que houve um aumento de 76% no consumo de vinhos no Brasil, né? Muitos pacientes voltaram a fumar, né? Alguns pacientes que fazem uso de alguns outros tipos de cigarros também aumentaram, então, quer dizer, o risco cardiovascular desses pacientes aumentou. Aumentou. É importante falar, eu tenho conversado com alguns médicos, inclusive o doutor Alante, que conversou recentemente na live de terça-feira passada, que está disponível no nosso Instagram, e eu peço para que vocês assistam, porque tem muitas verdades ali, entre elas a história do lockdown e esse absurdo de que a pessoa não pode frequentar um parque. Quando teve os feriados aqui em São Paulo de 9 dias, eu falei com o Dr. Kleber Lemos, que é um grande amigo também, falou, é um absurdo não ir para a praia. Primeiro porque a praia tem muita ventilação, o pessoal toma vitamina D, tem muito iodo do mar, quer dizer, precisaria ir para a praia para passear, e aí fecharam os municípios. A gente está na beira da loucura coletiva, nós estamos na beira da loucura coletiva e o dragão engordando. Vamos voltar no início lá do Covid, doutora Ana, porque parece que a comunidade médica também, em princípio, da expansão da manifestação do vírus, não se tinha essa noção de que era uma patologia que causava tromboembolismo. Não tinha isso claro, né, doutora Ana? Exato, é até o que eu realmente falo com os pacientes. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês deveriam saber, é algo, se a gente for ver... A varinha mágica, se tivesse, sim, né? sim, eu falo, a bola de cristal bola não. De cristal, né? Então, da mesma forma em que a gente está aprendendo, cada paciente que chega é um aprendizado. Então, hoje você tem, vamos dizer, complicações pós-Covid das maiores. Você tem alopécia pós-Covid, você tem doença dermatológica pós-Covid, cardiovascular, você está tendo fadiga crônica, né? Você está tendo distúrbios psiquiátricos pós-Covid, certo? Então, você está tendo uma gama de patologias que estão sendo deflagradas pelo vírus e que a gente ainda vai ter que esmiuçar isso muito para poder esse paciente não ficar, fora as sequelas pulmonares, né? Não ficar tão sequelado, né? E que isso é individual. Então, você tem pacientes que tiveram um Covid muito importante e não ficaram com nenhuma sequela. E você teve pacientes que tiveram Covid, às vezes até assintomático, soube porque foi fazer a sorologia, porque o marido teve, e que agora, recentemente até uma colega de trabalho, teve uma questão vascular e ela teve um Covid que ela só viu que estava positivo, porque o marido teve. E a gente foi investigar e ela estava com uma situação vascular importante. Então, no início, o que acontece? No início foi uma bomba para todo mundo. Todo mundo teve que aprender a fazer diagnóstico, todo mundo teve que aprender a lidar com as situações mais graves, né? Os primeiros pacientes, a gente dentro da comunidade médica perdemos vários colegas, né? Colegas, por isso que se falavam, só as maiores complicações são em pacientes que já têm doença crônica, ou que são obesos ou imunodeprimidos, e de repente isso começou a atingir uma outra população. Isso realmente foi assustando todo mundo, porque algo inesperado, algo ainda sem protocolos de exame, sem protocolos de medicamentos, né? E até hoje a gente ainda tem essa grande discussão. E um marcador, Baldan, que se utiliza para questão vascular é chamado dedímero, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido até nas redes sociais. O dedímero, ele é um marcador que você utiliza ele, principalmente, vamos dizer que você chega no pronto-socorro com uma dor na perna, eu não tenho ultrassonografista ali de plantão, mas olha, pode ser que seja uma trombose, você pede um dedímero.
um dedímero, que é esse marcador sanguíneo para estados de hipercoagulabilidade, ou seja, em que você está fabricando mais coágulo, ele tem que estar por volta até ele de 450, 500. Se ele está acima disso, eu já começo a suspeitar que eu tenho uma atividade vascular que está aumentando os coágulos aí, certo? Esse dedímero, ele é sensível, mas ele não é extremamente específico para a área vascular. Então, se você chega com uma pneumonia, uma outra infecção, ou mesmo o próprio COVID, ele pode estar aumentado, certo? Só que percebeu-se o quê? Que esse aumento, ele estava demais, 1.500, 1.600, 3.000, e daqui a pouco o paciente falecia. E se faziam as autópsias, tudo, poxa, uma embolia pulmonar, poxa, uma trombose renal. Nossa, o paciente infartou na UTI, o paciente teve um AVC maior. O porquê? Então começou a se esmiuçar e verificar que a maioria dos pacientes que estavam entrando, mesmo com quadros mais suaves, estavam com um dedímero extremamente aumentado. Demonstrando que era um problema de coagulação. Exato. O ano passado tivemos uma estatística, em 2020, que cerca de 80% dos entubados aqui no Brasil vieram a falecer. É uma estatística absolutamente alta, mas que acaba demonstrando também esse desserviço que a imprensa tem feito ultimamente, de falando que os números de mortes estão aumentando, aumentando, aumentando. Se o número de infectados e os números de entubados estão aumentando, o número de mortes, por consequência, irá aumentar normalmente, fatalmente. É uma infelicidade, mas fatalmente irá aumentar. Existe alguma estatística de qual a quantidade de pessoas que vêm a falecer pelo Covid, que estão entubados nos hospitais, foram por questões de coagulação, doutora? Olha, se eu te falar, tem algum estudo da sociedade, as coisas ainda estão muito engatinhando, ainda mais porque alguns dados não chegam de uma maneira muito clara, certo? Eu tive acesso a um artigo de setembro de 2020, de uma revista, em que 49% dos pacientes que estavam em UTI tinham tido eventos cardiovasculares, tá? Hoje, nos consultórios, o que a gente está percebendo, que pelo menos assim, eu tenho 2 ou 3 grupos de cirurgia vascular que eu faço parte, que eles estão recebendo uma média de 1 entre 4 pacientes. Então, se a gente for fazer aí, a grosso modo, 25% dos pacientes que vêm e que tiveram Covid estão vindo com alguma queixa vascular, tá? É lógico, se o paciente já tinha uma patologia cardiovascular prévia, isso vai estar, você aumenta o seu risco de desenvolver, né? Mas que isso, se eu te falar assim, é tanto, eu vou estar não vou estar sendo clara, tá bem? Mas não é tem esse grande, dado. de qualquer maneira, Mas é grande, exatamente. Tanto que um dos protocolos, se você chegar hoje e ser diagnosticado e estar numa faixa de internação, no próprio pronto-socorro você já vai receber uma dose de heparina. E se você for um paciente leve, que vai fazer tratamento domiciliar, eles vão orientar algum tipo de protetor vascular, né? Eu vou pedir licença um pouquinho para a doutora Ana, vou pedir para o Ademar, que está no nosso Twitter hoje, para a gente passar os nossos GCs. Esse é o WhatsApp para marcar consulta e falar comigo, 977192266, 977192266. Esse é o telefone do contato lá da Nova Ciência e do Instituto Bem. Vai começar uma nova turma no curso de extensão e pós-graduação em tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. Alexandre Távola é um dos professores, é um cientista da computação e especialista em diversas áreas da biotecnologia. E a Fernanda Bem é farmacêutica, bioquímica, biofísica, especializadas em várias áreas da medicina integrativa. Os cursos se tornaram uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, tem didática muito simples, e fala-se de Reif, Priori, Uda Clark, Max Gerson, Bernard Hansen, enfim. O primeiro módulo será em dia 10 e 11 de julho, 10 e 11 de julho de 2021. As pessoas interessadas liguem para 95678 5835, 95678 5835 ou 39049832, falar com a Gracinha da Lauren. Loja virtual, a gente tem uma loja virtual, que é a loja jcbaldan.com.br,
Tem todos os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos eletrônicos que nós utilizamos na nossa prática clínica cotidiana. Tem os fitoterápicos que a gente criou, baseado na medicina da floresta e com adição de frequências pela física quântica. São 13 produtos que a gente fez com muito carinho, com muito esmero. Estão lá à disposição com todas as fórmulas e com as frequências, estão todas disponíveis lá no site. São fitoterápicos, ok? O que mais, Ademar? O YouTube, este programa Salutes, quanto os demais anteriores que não derrubaram, né, porque alguns foram derrubados, tem 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que este programa também vai estar disponível para todos os internautas. Se você não pôde acompanhar ao vivo, pode acompanhar também depois, pode assistir por intermédio desses 2 canais do YouTube. A mídia social, @jcbaldan.acupuntura, nós estamos investindo na questão da comunicação do Instagram, tem uma pessoa cuidando muito bem, é a Melissa Salles, que está aqui com a gente, no apoio do programa de hoje, está cuidando do Instagram, a gente está fazendo live, vamos fazer uma com o Dr. Ícaro Alves Alcântara, isso. Dr. Ícaro, vamos fazer com o Dr. Rodrigo 25 também, fizemos com o Dr. Alain, fizemos uma com o Dr. Davi Rodrigues sobre a questão da prata coloidal na narina. Tem umas coisas muito legais disponíveis lá. Damos dicas de saúde, falamos dos equipamentos, fazemos lives do nosso trabalho. Eu peço que você acompanhe lá, @jcbaldan.acupuntura. Acabou, Ademar? Ao site www.jcbaldan.com.br, o site que a gente reformulou e está com uma carinha bem boa, a gente aguarda as críticas e sugestões. Agora acabou, né? Estamos entrevistando no dia de hoje a doutora Ana Paula Rodrigues, nesse dia de São Jorge, sobre as questões das complicações cardiovasculares prévias e pós-Covid. Prévia, né, durante o Covid e pós-Covid. O fato de a pessoa ser portadora de algum distúrbio cardiovascular anterior piora a situação no caso da manifestação do Covid. Sim, com certeza, porque você já tem uma patologia de base. Uma predisposição. Exato, vamos dizer, você tem uma placa de cálcio, né, ali um entupimento numa artéria coronária ou na carótida que faz a circulação cerebral, ou no início eu lembro muitos casos na Itália, até mandavam muitos vídeos, né, muitas fotos, em que na Itália houve um grande número de pacientes amputados, né? Até, se eu não me engano, teve uma artista que foi amputada as 2 pernas por conta de trombose arterial. Já era um paciente que tinha doença vascular periférica, né, oclusiva, e frente a esse estado de inflamação, de hipercoagulabilidade, em que o vírus ele faz uma produção exagerada de uma substância que são chamadas citocinas pró-inflamatórias, que inflamam ali toda a parede vascular, o endotélio vascular, fazendo o quê? Sempre que inflama, o organismo vai e tenta fazer como se fosse um band-aid, né? Um curativo de plaquetas. E isso vai formando um coágulo. Se você já tem uma obstrução prévia, você acaba tendo um quadro agudo bem importante. Pode ser um infarto, um AVC ou uma trombose do tipo arterial, né? E as tromboses venosas que acompanham também alguns quadros, que é o que a gente mais pega em consultório. E como eu tinha te falado, o que tem chegado são tromboses em territórios totalmente atípicos, porque a maioria é em membro inferior, é em perna, né? E a gente está trombose de veias de fígado, tromboses de veias de rim, tromboses cerebrais. Eu peguei uma moça de 32 anos, que era minha paciente, e quando você tem uma predisposição genética, que às vezes o paciente nem sabe, né, que tem uma predisposição genética para ter trombose, né? Existem exames hoje que você faz a nível de consultório, que são cobertos pelo convênio, que você tem em plataforma SUS, que são os estudos das trombofilias. Você já tem a predisposição, você ainda tem um vírus que te faz essa situação, e de repente era uma moça que tomava anticoncepcional, um senhor que fumava, um paciente oncológico, que os pacientes que são portadores de doenças oncológicas, câncer, que estavam às vezes fazendo quimioterapia, pacientes HIV positivo, pacientes reumatológicos que utilizam coquetéis de drogas importantes que também são trombogênicas. Então você só vai juntando os fatores de risco e com isso você propicia as tromboses
os infartos e os AVCs muito maiores, né? Então, eu acho que um dos recados principais que a gente tem que dar, Baldan, é o quê? Se você é deste grupo, se você está dentro deste balaio, não fique esperando, eu não vou no médico porque eu tenho medo de pegar o vírus. Gente, vai atualizar teus exames, vai com teu clínico, teu geriatra, teu cardiovascular, vai atualizar teus exames, veja como é que está a tua função renal, tua função hepática, tua vitamina B12, que é super importante para a questão de coagulabilidade, teu ácido fólico, tua vitamina D, a vitamina D ela atua como anti-inflamatório no endotélio, tua vitamina C, que é importante para a questão plaquetária. Então, assim, faça a atualização dos teus exames, por quê? Para você não ser pego de surpresa. E não é sair também, porque assim, embora a gente tenha muito defendido aqui no nosso programa, sempre o tratamento precoce e preventivo, nós defendemos as duas coisas e são coisas diferentes. O tratamento preventivo é uma coisa e o tratamento precoce é outra, né? São coisas diferentes. Também não estamos aqui para ficar defendendo toma de remédios, né? Porque as pessoas também, a ivermectina é boa? Realmente ela é boa. Mas também não adianta ficar tomando 2, 3 vezes por semana, todas as semanas, não é bem isso, né? E a doutora Ana, ela é muito científica, né? Ela é muito cientista e obviamente não vai passar nenhum tipo de, não vai passar medicação aqui, mas gosta de uma meiazinha, a doutora gosta de uma meiazinha. Eu sei porque eu a conheço há bastante tempo, conheço o consultório dela. Aliás, também tem algumas meias que não é sempre que eu uso não, porque dá um trabalho colocar essa meia. Fica puxando, e puxa, parece que o pé vai sair pela janela enquanto puxa e tal. Mas eu confesso que quando eu ia para a academia, é questão prática. Quando eu ia para a academia com elas, a sensação era muito diferente de quando não ia. Sim, sim, melhora muito o retorno venoso. Então me fala um pouco. Bem. Você indica a meia elástica, então, para esses pacientes ou para a população em geral? Sim, se a gente for, a meia elástica, na questão de proteção de trombose de membros inferiores, flebites, inchaços, ela é extremamente eficaz, né? Então, a circulação de retorno que ela facilita. Exato, exato. E ainda mais a gente pensando que tem muitos pacientes que estão, como a gente comentou, em home office, né? E estão ficando muito sentados, e o que eu percebo que esses pacientes estão trabalhando mais horas e o cara não levanta mais para tomar um café, para andar na hora do almoço ali, né? Não faz mais, não pega mais um metrô, um ônibus, não faz mais a sua caminhada, ele está no home office e teve realmente uma piora dos sintomas vasculares. O pessoal ligando, Ana, minha perna está formigando, minha perna está inchando, minha variz piorou, minha estética de perna melhorou, piorou. Fala, mas você está usando a meia que eu te recomendei quando você passou? Não. Mas eu estou em casa. Mas você está em casa, sentada, sem fazer exercício, engordando. Mesmo. Exato. Aí que você precisa. Exato. Então, a meia elástica ela é uma excelente precaução para a questão venosa, de trombose venosa. A outra coisa é você realmente tentar atualizar, né, ir atrás de como está a tua questão de saúde, a tua questão clínica, para não ser pego de surpresa, né? E é importante que você falou, Ana, mas então eu vou lá na farmácia e vou comprar um AS, uma aspirina, não sei o quê. AS e aspirina não são anticoagulantes, eles são antiagregantes. É diferente de outros remédios. Cada um serve para uma coisa. Então, até a precaução, a prevenção, ela é individualizada. E num paciente, vamos dizer, um paciente que tem o COVID, cada paciente também tem que ser individualizado. Com certeza. Não é para todo mundo que você vai dar A, B ou C coisas, entendeu? Com certeza. Essa questão do tratamento individual é uma coisa que sempre defendemos aqui, mesmo porque a medicina chinesa é muito baseada nisso. A gente pega 2, 3 pessoas com enxaqueca, de acordo com o diagnóstico que nós fazemos pelo pulso, a gente vai ver que a lista de pontos que serão utilizados para o tratamento daquela pessoa não bate com as 3. Provavelmente são 3 receitas. Uma insuficiência ou excesso de vesícula biliar, outra processo hepático, pode ser problema de rins, pode ser hipertensão arterial. Tem uma série de causas que varia de acordo com o paciente e, obviamente, o tratamento, o diagnóstico e o prognóstico vai ser, obviamente, diferente. O que você está falando é absolutamente importante, porque questiona, porque assim, nesse período, né, doutora Ana,
A gente tem percebido aí que todo mundo fez faculdade no Facebook e no YouTube, né? Sim, Todo mundo virou virologista, todo mundo virou médico, político de saúde, infectologista, e todo mundo se acha no direito de ficar dando opinião à torta e direita, né? Torto e direito. Então não é muito, essa questão do tratamento individualizado é absolutamente importante. E uma verdade que é para um paciente não necessariamente é para todos, né? Ou que seja uma verdade absoluta. Ah, eu fiz isso, então para mim deu certo, então as pessoas começam a escrever que aquilo é como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Não é. A sua verdade é sua, muito legal, obrigado por compartilhar, troféu joinha, mas isso não significa que seja uma verdade absoluta, precisamos parar com isso. Né? Porque senão a gente cai na medicina dos protocolos, né? Tem que fazer protocolo. Protocolo é importante, sim, mas para fazer protocolo não precisa ser médico. Basta um enfermeiro, basta um técnico de informática, basta qualquer uma pessoa. Fazer protocolo qualquer um faz. Concorda comigo, doutor? E fora a interação medicamentosa, né? Então, se você toma um Exatamente. anticonvulsivante, um Antidepressivo. depressivo, são remédios que, aquele remedinho para unha que muita gente toma, que dá muita lesão hepática, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque existem as interações entre drogas em que você, de repente, abaixa o poder de uma, aumenta o poder de outra e tem o cuidado. E uma coisa que eu tenho feito, Baldan, é o quê? Orientar os pacientes que tiveram o Covid, seja leve ou grave, a fazer um acompanhamento pós. Não é assim, 14 dias, tchau, 14 dias, tchau. Você tem que fazer uma avaliação do seu pulmão. Eu vou usar a palavra protocolo. Avaliação pulmonar. 2, avaliação de fundo de olho, porque tem pacientes tendo diminuição de acuidade visual, seja por drogas que utilizaram, seja por trombose de fundo de olho. Avaliação cognitiva, então, pacientes que estão tendo déficit de memória, surtos de pânico, quadros agudos de depressão, cefaleia, problemas de pele, aparecimento de lesões novas, queda de cabelo, né, verificar direitinho, e da parte vascular, pelo menos um ultrassom, principalmente de membros inferiores, que são os mais acometidos, para verificar se esse paciente teve algum evento que de repente passou em brancas nuvens, ninguém viu, ou falou, é um inchaçozinho, uma dorzinha, né? E eu tenho feito acompanhamento, não só eu, mas alguns colegas, o acompanhamento através do dedímero, para principalmente saber até onde vai a anticoagulação desse paciente, certo? Então, se o dedímero dele com 1 mês não baixou, 2 meses, 3 meses, eu tenho um paciente com 6 meses pós-Covid com dedímero ainda de 1.500 e que me abriu uma úlcera na perna, uma senhora bonita de 50 anos que fazia estética vascular. Então, é importante que exista essa consciência no paciente, no médico que está acompanhando esse paciente, de que tem que se cobrir esses cuidados. Porque a gente não sabe, a gente está com 1 ano e meio de pandemia. 2, 5, 10 anos, essas crianças que estão nascendo de mães que de repente tiveram Covid, vão ser assim, São coisas absolutamente, nós vamos aprender no dia a dia. No dia a dia e na prática, no dia a dia e na prática. Doutora, tem pacientes que eu tenho alguma dificuldade em tratar, que são pacientes que têm ferritina alta e baixa de ferro. E problemas ao contrário, da coagulação, da formação da hemoglobina, que acaba criando uma hemólise, ela abre, a hemoglobina tem uma vida mais curta do que o normal, e ela cria uma hemólise, enfim. A gente consegue ver isso com microscopia de campo escuro, inclusive com a agregação das hemoglobinas. A questão do ferro, a questão da ferritina alta, ele é um agravante, doutor? Primeiro porque paciente que tem ferritina alta, inclusive bem legal você falar, porque foi o tema do meu TCC agora de término da pós de cosmiatria e laser no Einstein, foi sobre a dermatite ocre, né? Então aquela perna escura e que a maioria das vezes está ligado à ferritina alta, né? Então a ferritina alta você pode ter uma questão genético-familiar, que muitas vezes não é investigada, que é a hemocromatose, em que você tem uma alteração, uma mutação, a principal mutação que você tem dos erros inatos do metabolismo, em que você tem uma alteração na absorção do ferro a nível intestinal, então o ferro é absorvido quase 50 vezes mais do que deveria, e daí ele vai sendo estocado em vários lugares. Um deles é o fígado, o outro é o baço, rim, medula,
gerando o quê? Problemas futuros. Então, você pode ter uma cirrose hepática, você pode ter um aumento do baço, Espleno, né? você pode ter um problema renal, uma questão vascular, entendeu? Então, sempre que você tem ferritina alta, você tem que procurar a causa. Então, você pode ser uma causa genética, pode ser uma causa metabólica. A maioria dos pacientes que estão em sobrepeso, pacientes que estão aí com síndrome metabólica, ou pré-diabetes, um colesterol alto, um hipotiroidismo, né? Tem ferritina alta por alterações metabólicas a níveis hepáticos, né? E esse paciente com a ferritina alta, como tem ainda todas essas questões agregadas, é um paciente de maior risco para fazer coágulo sim, Baldan. E quem tem a ferritina baixa, existem várias causas. Geralmente são mulheres, né? Mulheres que às vezes têm uma perda menstrual maior, Né? os pacientes aí que hoje não consomem carne, né? Tem mutações genéticas também que estão ligadas à absorção do ferro, né? Aí de uma forma contrária, e esses pacientes, ao contrário, você precisa ofertar ferro para ele melhorar função tiroidiana, questões de pele, cabelo, unha, questões cognitivas, de cicatrização, né? Mas o paciente com ferritina alta, e se tiver o COVID, esse cara é uma bomba relógio. Você tem que consertar tudo ali e, além disso, ainda dar um suporte de coagulação para ele, né? O que eu entendo como um todo, doutora Ana, veja que o Covid veio para mudar a humanidade. Né? Infelizmente, né, no começo todo mundo achou, o planeta está azul, parou a fumaça, os peixinhos estão pulando nos lagos, todas as pessoas agora estão muito mais solidárias. E a gente vê que depois de um ano isso é tudo uma balela, né, uma falácia. A gente não vê pouca solidariedade, a gente vê uma polarização, uma politicagem muito grande em cima do tema, falta de responsabilidade na divulgação de informação, desrespeito entre as opiniões diferentes, né? Porque tem pessoas que não necessariamente precisam pensar igual a gente. Ninguém está querendo fazer cabeça de ninguém, ninguém está querendo fazer com que todo mundo concorde com o que eu estou falando, né? Ou com o que a doutora Ana fala, ou com o que outras pessoas falam. A gente pode discordar e ter que ter respeito pela opinião alheia e conversar como pessoas inteligentes, né? E não é isso que a gente tem visto, infelizmente. Para a medicina chinesa, em relação à ferritina, a gente trabalha com dois grandes órgãos. Primeiro, o fígado e também não é primeiro, na verdade eles são da mesma importância. É o baço, né? Porque segundo a medicina chinesa, o baço é o que é responsável pela fabricação, entre aspas, do sangue. E o baço-pâncreas tem a ver necessariamente com a imunidade, né? O sistema imune. A gente trabalha com a acupuntura, com o sistema imune, fortalecendo o sistema do baço-pâncreas, portanto, o sistema do sangue e também a questão do grande filtro e uma grande glândula endócrina que é o próprio fígado. Existe algum tipo de indicação alimentar, uma indicação, por exemplo, a B12, né? A senhora falou da B12. A B12 tem um impacto muito grande em relação à própria questão hepática. Fazer uma suplementação de B12 nesse momento seria indicado, doutor? Olha, eu acho que a gente tem aí alguns suportes pensando não só na questão imunidade, né? A gente teve vários grandes colegas falando disso desde o início da pandemia, mas pensando na questão cardiovascular, e eu vou te falar uma coisa, Baldan, hoje é difícil, né? É engraçado, porque ontem mesmo eu atendi uns 3 ou 4 pacientes, tanto homens como mulheres, é difícil hoje você não achar alguém que não esteja com déficit de B12. Isso não sou só eu que falo, você entrevista muita gente. Primeiro, os alimentos ricos em B12, né? Então vamos dizer, a própria carne, então tem gente que não come mais carne por questões N, até mesmo pela questão financeira, né? Não está fácil ir no açougue. Os grãos, os ovos, algumas verduras, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dieta restritiva. 2, às vezes esse paciente até come direitinho, mas ele tem um intestino ruim. Então, ele tem uma barreira que não permite a absorção, certo? E 3, né, são as pessoas que têm alterações genéticas de absorção. Então, ele tem uma questão genética e muitas vezes isso não é visto, que são exames extremamente específicos que estão chegando no Brasil para conversão e para absorção de B12. Então, hoje é muito comum. Hoje eu vou te falar,
nos últimos 2, 3 meses, eu tenho reposto muito mais B12 nos pacientes do que vitamina D, porque tem muita gente que já está vindo com uma reposição de vitamina D, que o reumatologista deu, o ortopedista, o ginecologista, Finalmente, né? né? Não, tem open Finalmente, minds, né? open minds. Mas a B12 realmente tem muita gente que não dá. Por quê? Porque tem pessoas que falam, o critério, tá 300, tá bom. Não, pode ser um pouco melhor. E se ele tiver alguns outros fatores de risco, realmente você deixar a B12 é uma carta na manga aí para auxiliar bastante, né? A questão cognitiva é super importante, né? Você ter o complexo B em ordem, né? A questão da metilação, né? Eu estudo muito uma mutação específica que é o MTHFR, que está ligado a uma série de patologias, né? Inclusive o próprio autismo. E a B12 ela é um suporte dentro de tudo isso, né? Então é mais um programa, se a gente for falar aí Com certeza. dessas questões. Aliás, uma vez por mês, na verdade eu queria fazer uma vez por semana, às vezes eu até faço, eu mesmo faço em mim mesmo, a procaína 2%, meticobalamina, metilfolato e a D3 eu não faço porque é 600 mil unidades, é aquela dose de ataque do Dr. Cícero Coimbra. Mas a meticobalamina, que é a B12 já metilada, e a metilfolato, que é B6, né? Metilfolato é B6, né? E é maravilhoso. B6, né? B9. Mari, é B6 e Tem B6, B9, né? B9. Você tem uns blends bem interessantes Bem hoje. interessantes que precisam ser feitos, né, doutor? Sim. E também tudo isso é aquela história que a gente voltou desde o princípio falando da importância da gente manter o sistema imune adequado. Sabe-se, né, o doutor Cícero Coimbra veio aqui várias vezes, inclusive um dos programas dele saiu do ar, né? Nossa, não sei onde foi parar. Abduzido. Acho que foram abduzidos, alguém entrou no cofre, roubou, enfim, alguma coisa aconteceu que desapareceu, né? Mas enfim, recentemente nós fizemos inclusive pelo Zoom aqui uma entrevista e sabe-se, isso é didático, né? Ele citou mais de 120 mil trabalhos científicos no PubMed e ainda se fala que não tem evidência científica, né? Os formados aí pelo Facebook. E sabe-se que a grande maioria dos pacientes que morrem por Covid tem a vitamina D no solo, no pé. Sabe-se isso? Isso já é um dado bem forte, realmente. Bem forte, quer dizer. Então a vitamina D3 ela deve ser suplementada, né, doutor? E assim, ontem mesmo eu tive a oportunidade de ver um material de exames genéticos que estão chegando agora no Brasil para avaliação de distúrbios genéticos ligados a D3, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade, até a Adriana, você conhece, que é nossa enfermeira, que está fazendo o curso de nutrição, se Deus quiser, daqui 2 anos vai estar assumindo a nutrição lá no consultório. E eu estava mostrando para ela os painéis, nós acabamos vendo o material juntas. Eu falei, Adriana, olha aqui a quantidade de genes que dependem da vitamina D3 para o seu funcionamento, né? Então, realmente, essas bases são importantes, né? Não é modismo, né? Existem, como você falou, o próprio Dr. Coimbra, que é, assim, a gente não tem nem o que falar, né? Uma pessoa boníssima que não esconde conhecimento íntegro, né? É muito bacana, ele realmente tem um material de excelência. E só que tudo tem que ter o cuidado, né? O que novamente, mesmo suplementações, você tem que tomar cuidado, tem que ver a origem, tem muita medicação de baixa qualidade, né? Hoje você entra em alguns sites de venda, está se vendendo de tudo, de qualquer jeito, não se ter controle, né? E daí o que acontece? Aí sai uma ou outra notícia, você acaba crucificando um método por conta de uma situação. Quando você vê uma notícia assim, japonês fuzilado na Paulista, cara, ele nem mostra, nem vira a câmera. Japonês fuzilado na Paulista, fui eu. Ou se não, Tsuru fuzilado na Paulista, fui eu. Né? Fuzilado na Paulista. Ele está me mandando embora já? Daqui 10 minutos. Nossa, então eu vou parar de falar. Você sabe que eu sempre falo para meus entrevistados, você não fala muito, porque senão eu sou obrigado a te cortar. E eu corto mesmo. E as pessoas acham no YouTube, né? Você fala demais. Eu falo e vou continuar falando. O programa do jeito que foi criado por mim,
e eu faço do jeito que eu quero e vai continuar assim, né? Não tenho o menor interesse de mudar, né? E agora, com a doutora Ana, por certa respeito, admiração, eu deixei ela falar Um pouquinho mais. um pouquinho mais, sem cortar, não cortando muito, mas com todo o respeito e admiração que eu tenho. Eu sei que a gente tem bastante informação também que a gente precisava ser absorvida por conta disso. Obviamente que a gente tem que ter cuidado com essas vendas, com a automedicação principalmente, né? A gente sempre defende, inclusive nas nossas lives e aqui no nosso programa, a gente defende, inclusive, doutora Ana, coisa que ela é uma questão muito científica, ela é muito pragmática, muito acadêmica, mas a gente tem defendido aqui, sistematicamente, doutora Ana, o sacrossanto ambiente da conduta médica e da consulta médica. Ninguém, no meu modo de entender, tem o direito de se intrometer na relação médico-paciente e na soberania da clínica médica. Clínica médica e na minha clínica como terapêutica, né? Nós temos que ser soberanos, não tem que ter ingerência de Conselho Regional, Anvisa, OMS, os quais, da não sei o que, da Noruega, a Associação da Barra Funda, do Bom Retiro e de Quetais, entendeu? A relação médico-paciente, a decisão do paciente junto com o seu médico é soberana. A gente soube de alguns casos aí que o médico não quis passar determinado tipo de medicação, que eu não vou falar, que é a cloriquina, a hidroxicloroquina, eu não vou falar, mas é a hidroxicloroquina. O paciente pediu, o médico falou que não podia dar porque ele tinha o risco de perder o CRM, porque não sei quem tinha ameaçado. Olha, umas coisas assim que você fala, não, nem na Idade da Pedra eu acho que a grosseria, o grotesco foi tão grande quanto esse tipo de coisa, né? Então nós defendemos aqui sim a soberania da consulta clínica, da soberania clínica. Você concorda comigo, doutora? Ou eu estou falando no deserto? Não, eu acho que é importante que a gente está, eu brinco que a gente está quase que estamos, né, numa situação de guerra, é uma É guerra que uma não foi guerra, dado nenhum tiro, é uma guerra. né? Então, admira-se que ainda existam, como você disse, polarização de todo tipo de ideias, todo tipo de instituições. Nós tínhamos que estar unidos, Unidos, exatamente. tentando melhorar a qualidade de vida mental das pessoas, porque essas informações realmente, o que eu acho que eu conheço psicólogos, psiquiatras, Ana, não tenho data, eu não tenho, né, porque as pessoas estão sendo mentalmente destruídas, Bombardeadas, né? famílias, relacionamentos, e isso, crianças, né, tem crianças com 5, 6 anos tendo terror noturno, tendo síndrome do pânico. Eu acho que as escolas deveriam repensar esse estudo online tão massacrante. Eu falo por conta, tenho 2 filhos, um de 11 e um de 6. Nem os professores eu acho que estão satisfeitos, nem as crianças. Eu acho que a gente está num momento em que não precisa ter esse nível de exigência tão grande. As próprias escritórios, indústrias também, porque o que a gente está pegando mais no consultório hoje são os transtornos de humor, os transtornos psiquiátricos, as pessoas estão entrando em burnout e readequar esse indivíduo à sociedade. Você sabe que uma doença mental às vezes pode ser muito complicado. Readequar esse indivíduo na sua família vai Muito ser, eu acho custoso, que vai ser inclusive, né? exato, Muito vai ser um custoso não custo. na questão de grana, não é questão de dinheiro, é questão de trabalho mesmo, né? Sim, Porque a gente pega no consultório, inclusive a terapia neural é uma coisa muito interessante para sim. esse tratamento, para esse tipo de tratamento de distúrbios emocionais. A gente vê o quanto que isso é danoso, né? E não só isso que a doutora está falando, mas das mortes que estão ocorrendo. Está morrendo gente todo dia, e muitos, e milhares. E por conta disso fica se dicotomizando em relação ao candidato X, ao partido Y, ao que isso é científico, aqui. Sabe, aquela coisa do, agora o planeta está azul, aquela baboseira toda, cadê aquilo? Hoje é um momento de solidariedade, é um momento de se unir forças para se combater um inimigo comum, que é um só, que é o tal do Covid. Não é esse que está ocupando o cargo X, ou aquele que está ocupando o cargo Y, ou seja lá o que for, ou aquele que defende uma ciência não sei do que. Infelizmente a gente está vivendo essa dicotomia política, econômica, social,
E como a doutora falou, nós estamos vivendo praticamente uma guerra, sim. É como eu abri o programa, né? O dragão está bem gordinho, mas São Jorge está com a sua espada e com sua lança, A doutora. gente tem fé. Temos que fazer o nosso papel, por mais Exato. difícil que seja. Exato. Então, não estou falando no deserto. Não, acho que tem uma galera com você. Nossa galera. Ô, Tsuru, quanto tempo, Tsuru, antes que eu armo minha 12 aqui? 5 minutos. Ele morre de rir. Ri que você vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu passar os 5 minutos que a gente vai ter uma conversa de homem para japonês aqui. Como se japonês não fosse homem, né? Obviamente que é. Eu tenho essa intimidade com o Ademar, que é uma pessoa muito bacana, é um profissional de vídeo, de muita experiência e agregou muita coisa ao nosso trabalho. Doutora Ana, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Eu gostaria de que a senhora falasse, chamar você de senhora é difícil, né? Mas gostaria que você falasse, doutora, da sua experiência, da sua expectativa desse momento tão difícil da humanidade, mas ao mesmo tempo a sabedoria da medicina chinesa, a acupuntura, o taoísmo, fala que na hora mais escura é o que surge a luz, né? Então, por um entendimento taoísta do conciliação dos contrários, né? Eu imagino, e eu sou um otimista em potencial, que essa hora, por mais difícil que seja, vai transformar a humanidade, seja com ferro ou com fogo. Sim. Eu gostaria que você terminasse esse programa falando um pouco das suas expectativas como médica, como mãe, como pessoa sensível que é, e inteligente como é, do que esperar, né? Uma palavra de esperança e consolo, talvez, para as pessoas. Eu acho que o que você pontuou é super importante. É lógico, o que a gente tem falado para os pacientes é tentar viver um dia de cada vez, né? Então, acho que o Covid veio para falar assim que a gente não tem o total controle, né? Diminuir a questão das ansiedades antecipatórias, né? Que isso é muito complicado, né? Então, a pessoa tem esses... Não são sonhos. Sonhos são sonhos, projetos são projetos, mas quando isso você põe uma ansiedade tão grande que isso começa a ser patológico para você e te dá doenças próprias e do ambiente, isso é ruim. Então, acho que o primeiro de tudo é reavalie a sua qualidade de vida. Reavalie os teus relacionamentos dentro da sua família, dentro do teu trabalho. Faça com que isso seja bom, né? E cuida da tua saúde. Não faça um processo de autodestruição. Eu estou em casa mesmo, sei o que, vou comer pra caramba, vou beber, vou fumar. Pensa que assim, é o que você falou. Se eu tiver com uma imunidade boa, se eu tiver com uma cabeça boa, se eu tiver com uma alimentação legal, se eu tiver com os meus exames razoáveis, se o dragãozinho vir, eu vou estar com uma lança. Ou seja, eu vou conseguir, de repente, passar em brancas nuvens ou com alguma coisa que depois eu vou conseguir administrar, como em qualquer doença. Agora, se eu já tiver totalmente descompensado e fazer essa autossabotagem cada vez, se eu pegar mesmo, não sei o quê, porque a gente escuta isso, né? Isso vai ser pior para você, né? E pensa em todo mundo ao teu redor, né? E o que a gente tem percebido, assim, eu até brinco, que o Covid ou o casamento solidifica ou o divórcio, né? Então, a gente tem visto isso, que muitas famílias têm se unido, pessoas têm mudado de cidade para ficar perto dos seus, as pessoas estão reavaliando os seus relacionamentos, né? E eu acho que é o que você disse, existe algo por trás disso, existe. Está sendo doloroso porque estão se perdendo várias pessoas, sim, mas você pode fazer a sua parte cuidando de você, cuidando do teu ambiente, né? E vendo suas escolhas, né? Então, eu falo um exemplo bobo para os meus pacientes, uma paciente minha, uma pessoa extremamente bacana, bonita, que tem uma questão financeira diferenciada, né? E ela falou assim, quando eu cheguei no meu closet, eu abri e vi a quantidade de sapatos que eu tinha, inclusive alguns com etiqueta, e que eu falei, nossa, se eu for para uma UTI, esses sapatos todos vão estar aqui. Falei, se eu precisar ter um valor para cobrir uma situação, para ajudar alguém da minha família, para pagar o salário dos meus funcionários, eu tenho esse tanto de sapato. O que isso agrega para mim hoje? Nada. O que isso significa? Absolutamente E eu achei muito legal. Ela pegou todos os sapatos, ela fez um bazar no WhatsApp com as amigas, vendeu todos a R$100, sapatos assim de... E ela pegou esse valor e
E deu para a instituição da igreja fazer cesta básica. Então, eu acho que assim, veja, porque às vezes você tem uma pessoa próxima de você, Sim. um vizinho, alguém da família que está numa situação difícil, e às vezes você tem lá, né, tantas coisas na tua casa que você poderia, de alguma forma, até doar, né? Então eu falo, está chegando o inverno agora, quantos casacos você tem? Você tem 10, você precisa de 10? Não precisa. Né? Eu acho que isso é Muito, uma coisa importante, né? Isso é muito solidariedade, uma solidariedade que você faz na tua casa, coisa né? pequena. Isso foi muito bom você ter falado isso, doutora Ana, mesmo porque a gente tem, pela física quântica, a gente imagina que a gente cria nosso universo, a nossa realidade com nossas crenças, com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. Então desliga a TV, né? Para de assistir um pouco a Globo, né? Porque eles estão fazendo, parece que fazem campanha, né? Uma torcida que cada vez que está pior, melhor, né? Não, as coisas que estão pior, esquece as fontes de informação que mais pioram do que melhoram. Cria um pouco a tua própria realidade, faça coisas que você goste, fale com seus amigos, procure essas pessoas que você goste, converse com as pessoas, seja mais solidário, primeiro com você mesmo e com as pessoas que você convive. Procure evocar, treinar a amorosidade, a compaixão, a paciência, né? Inclusive a capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente de você. Porque para fazer caminho contrário disso tudo, o mundo infelizmente ainda está cheio. Então para fazer a diferença nós temos que fazer o contrário do que isso tudo acabou gerando. E a sociedade é que gerou o Covid, a sociedade que gerou a crise, a sociedade que gerou os hospitais lotados, quem somos os responsáveis por tudo isso somos nós mesmos. Não é laboratório que criou vírus, não é imunidade não sei do que, é alimentação não sei do que. E deixa de, sabe, nós, a hora que nós nos colocarmos como responsáveis pela nossa própria realidade, aí sim teremos o início da capacidade da mudança, da crença, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e da própria realidade. Ok. Muito obrigado, doutora Ana, foi um prazer Eu tê-la que aqui. agradeço pela oportunidade e espero ter clareado aí o horizonte de alguém ou pelo menos também dado uma dica tanto para colegas como também para pacientes, né, do que eles podem se preocupar em corrigir. Com certeza agregou muita informação para mim, para todas as pessoas, tenho certeza. As pessoas que quiserem falar com você, quais são os contatos, doutora Ana? Eu tenho um canal no YouTube, né, ainda está Pequenininho? pequenininho, né, porque os vídeos eram depositados no canal do Alain, mas doutora Ana Paula Rodrigues, lá tem vários vídeos, acho que são 18 vídeos bem divididos pelas várias patologias vasculares, orientando o que é cada patologia. Esse vídeo de dermatite ocre, que foi o que me incitou a fazer o TCC, foi o mais visto do canal do Alain por muito tempo, depois lá no canal também é visto. Tem 2 ou 3 vídeos sobre as questões cardiovasculares e o Covid, pode passar lá alguma coisa, eu estou sempre respondendo. Eu tenho o meu Instagram, @draninha, né? Draninha, é Draninha, doutora Aninha, Aninha, né? isso. E o consultório, a gente tem lá no ABC, né, em Santo André, a clínica. Aqui em São Paulo, há 5 meses, a gente abriu aqui no Alto de Pinheiros também, que é a HRI. E o telefone de lá é 97130 1312, às vezes alguma orientação. Tá lá, Isso, 97130 a gente fica 1312 e à disposição. Mas o material pode estar... aprendendo. O material lá gratuito você pode estar vendo. A gente tem um blog também no alainuro.com, um blog com todos os materiais dos vídeos, né? Tem uns e-books legais e vários artigos que você pode estar vendo, né? Tanto a doutora Ana, quanto a doutora Ana Paula Rodrigues, quanto a doutora Alan Dutra são estudiosos, são amigos pessoais. Eu sei que são pessoas absolutamente estudiosas e, além de tudo, são absolutamente sérios nos seus propósitos. Muito obrigado, doutora Ana. Eu que agradeço, querido. Sempre é um prazer falar contigo, receber você aqui. Pessoal do Instagram também, muito obrigado pela atenção. Lembrando a todos, bom final de semana. E a semana próxima, doutora Ailane Araújo, né? Vamos falar sobre cannabis e provavelmente a aplicação da cannabis também nas síndromes pré e pós-Covid também.
seguramente vamos trazer mais informações, mais novidades nessa área. Então, desejo a todos um excelente final de semana e até sexta aqui. E acompanhe a gente também no Insta, @jcbaldan.acupuntura. Vamos fazer bastante coisa essa semana, inclusive uma live com o Dr. Ícaro e com o Dr. Rodrigo também, além das coisas que a gente vai aprontar aqui também. Acompanhe a gente e bom final de semana a todos. Muito obrigado.